Pare tudo o que você está fazendo agora. Se você tem orado e parece que Deus não responde, se você sente que existe uma barreira invisível entre você e as bênçãos que Ele prometeu, este vídeo vai mudar sua vida. Eu vou te revelar 5 salmos específicos que Davi usava para destrancar as portas do impossível. E atenção, isso não é teoria. São pessoas reais que aplicaram isso e tiveram respostas sobrenaturais em dias, algumas em horas. Antes de continuar, se inscreva no canal agora e ative o sininho, porque você não pode perder essa revelação. Dê seu like e comente qual é a sua maior necessidade neste momento. Deus vai te responder através deste vídeo. Fique até o final porque o 5º salmo é o mais poderoso de todos, e pouquíssimas pessoas conhecem. O primeiro salmo que destranca as respostas de Deus é o Salmo 91. E vou te contar por quê. Muitas vezes, as bênçãos de Deus não chegam até você porque existe um bloqueio espiritual causado pelo medo. O medo paralisa. O medo fecha portas. O medo faz você duvidar de tudo que Deus prometeu. E o Salmo 91 é exatamente a chave que quebra esse bloqueio. Quando você declara o Salmo 91 sobre sua vida, você está ativando a proteção divina. Escute essas palavras. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Isso não é apenas uma frase bonita. É uma promessa literal. Deus está dizendo que quando você se aproxima dele, quando você faz dele o seu abrigo, nenhum mal pode te tocar. Mas aqui está o segredo que muitos não entendem. O Salmo 91 não é apenas sobre proteção física. É sobre remover todos os obstáculos que impedem as respostas de Deus de chegarem até você. Pense assim: se você está com medo de perder o emprego, com medo de adoecer, com medo do futuro, como você vai ter fé para receber as bênçãos? O medo e a fé não podem coexistir. Um expulsa o outro. Deixa eu te contar algo da história de Davi. Antes de ele se tornar rei, ele era apenas um pastor de ovelhas, e ele enfrentou um leão e um urso, animais selvagens que matavam o rebanho. Mas Davi não correu. Ele não teve medo, sabe por quê? Porque ele já conhecia o poder da proteção de Deus. Ele já vivia debaixo dessa cobertura. E quando chegou a hora de enfrentar Golias, um gigante de quase 3 metros, Davi não tremeu. Enquanto todos os soldados de Israel estavam paralisados pelo medo, Davi caminhou em direção ao gigante. Por quê? Porque ele sabia que Deus era o seu escudo. Ele tinha certeza absoluta de que nada poderia tocá-lo se Deus estivesse com ele. E é exatamente isso que o Salmo 91 faz na sua vida. Ele remove o medo que está bloqueando suas respostas. Agora preste atenção nesta parte do Salmo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Isso é radical. Deus está dizendo que quando você vive debaixo da proteção dele, você está imune aos ataques do inimigo. E quando você está protegido, você pode avançar. Você pode tomar decisões. Você pode crer sem duvidar. E é aí que as respostas começam a fluir. Quantas vezes você deixou de orar por algo porque tinha medo de que não ia dar certo? Quantas vezes você desistiu de um sonho porque o medo disse que era impossível? O Salmo 91 destranca essa porta. Ele tira o medo e coloca a confiança. E quando você confia, Deus age. Simples assim. Então comece a declarar o Salmo 91 todos os dias. De manhã, antes de qualquer coisa, leia em voz alta. Deixe que essas palavras entrem no seu coração e expulsem todo o medo. E observe como as coisas começam a mudar. Os caminhos começam a se abrir. As portas começam a se destravar. Porque Deus não pode abençoar quem vive no medo, mas Ele derrama bênçãos sobre quem vive em confiança. Deixe um comentário agora e me diga: qual é o maior medo que está bloqueando sua vida? Declare aqui que você vai vencer esse medo com o poder do Salmo 91. O segundo salmo que destranca as respostas de Deus é o Salmo 23. E esse é um dos mais conhecidos, mas também um dos mais mal compreendidos. A maioria das pessoas conhece a frase: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará."
Mas você já parou para pensar no que isso realmente significa? Não é apenas uma frase de conforto. É uma declaração de provisão absoluta. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava falando por experiência própria. Ele tinha sido pastor de ovelhas. Ele sabia exatamente como um pastor cuida do rebanho. O pastor acorda antes das ovelhas. O pastor procura os melhores pastos. O pastor leva as ovelhas até águas tranquilas porque elas não bebem em águas agitadas. O pastor protege, guia e nunca abandona uma ovelha. Agora coloque você no lugar da ovelha. Deus é o seu pastor. E se Deus é o seu pastor, o que pode faltar na sua vida? Nada. Absolutamente nada. Mas aqui está o problema. Muitas pessoas vivem como se fossem ovelhas sem pastor. Elas correm de um lado para o outro tentando resolver tudo sozinhas. Tentam encontrar seu próprio alimento. Tentam se proteger sozinhas. E aí vivem em falta constante. O Salmo 23 destranca a provisão de Deus porque ele muda sua mentalidade. Você deixa de ser alguém que está sozinho lutando pela sobrevivência e se torna alguém que está sendo cuidado pelo dono de tudo. Pense assim: se o dono de todo o ouro e toda a prata do mundo é o seu pastor, como você vai passar necessidade? É impossível. Mas tem uma parte específica desse salmo que muita gente ignora. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Essa frase é revolucionária. Deus não espera seus inimigos irem embora para te abençoar. Ele coloca a mesa de bênçãos bem na frente deles. Ele faz questão de que seus adversários vejam você sendo abençoado. Isso é provisão na frente dos que duvidaram de você. Se você está gostando dessa revelação, pare agora e dê um like neste vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de uma resposta urgente. Isso pode mudar a vida de uma pessoa. Voltando ao Salmo 23. Tem uma história na Bíblia que ilustra perfeitamente esse princípio. É a história de Elias quando ele fugiu da rainha Jezabel. Ele estava no deserto, cansado, com fome, sem esperança. Ele até pediu para morrer. Mas o que Deus fez? Mandou um anjo com comida e água, no meio do deserto, no meio do nada. Deus providenciou. Essa é a mesma provisão que está disponível para você. Não importa onde você está. Não importa quão impossível parece sua situação. Quando você declara o Salmo 23, você está ativando a provisão sobrenatural de Deus. Você está lembrando a si mesmo de que você não está sozinho. Você tem um pastor que nunca falha. E a parte final do salmo é a cereja do bolo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não é você que corre atrás da bênção. É a bênção que corre atrás de você. A bondade e a misericórdia te seguem. Isso significa que você está sendo perseguido por coisas boas. Você não precisa implorar. Você não precisa se desesperar. Você só precisa confiar que seu pastor já preparou tudo. Declare agora o Salmo 23 sobre sua vida financeira, sobre sua saúde, sobre sua família. E observe como Deus começa a abrir portas de provisão que você nem imaginava que existiam. O terceiro salmo que destranca as respostas de Deus é o Salmo 51. E esse aqui é profundo, muito profundo, porque ele fala sobre algo que a maioria das pessoas tem vergonha de admitir: o pecado. Mas aqui está a verdade que você precisa entender. Muitas vezes suas orações não são respondidas não porque Deus não quer te responder, mas porque existe uma barreira entre você e Ele. E essa barreira se chama culpa. Davi escreveu o Salmo 51 depois do pior momento da vida dele. Ele tinha cometido adultério com Batseba e mandado matar o marido dela. Era um pecado terrível. Davi era rei, um homem segundo o coração de Deus, e tinha caído de uma forma brutal. E por um ano inteiro, ele tentou esconder. Mas a culpa estava matando ele por dentro. Até que o profeta Natã foi até Davi e confrontou ele com a verdade. E foi nesse momento de quebrantamento total que Davi escreveu o Salmo 51.
Ele não tentou se justificar. Ele não deu desculpas. Ele apenas clamou: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Esse salmo destranca as respostas de Deus porque ele remove a principal barreira: a culpa não confessada. Quando você guarda pecado no coração, quando você tenta fingir que está tudo bem, suas orações ficam vazias. Mas quando você se humilha diante de Deus e pede perdão de verdade, algo sobrenatural acontece. O céu se abre novamente. A parte mais linda desse salmo está no verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi não está apenas pedindo perdão, ele está pedindo uma transformação completa. Ele quer ser uma pessoa nova. E é exatamente isso que Deus quer fazer em você também. Agora vamos fazer juntos uma oração poderosa, baseada no Salmo 51. Não importa onde você está. Se você está em casa, no trabalho, no ônibus, onde quer que seja, feche seus olhos agora e ore comigo de coração. Pai Celestial, eu venho diante de Ti reconhecendo que eu errei. Eu pequei contra Ti e contra as pessoas ao meu redor. Eu escondi coisas que só Tu e eu sabemos. E hoje eu quero me limpar completamente. Tem misericórdia de mim, Senhor. Lava-me com Teu perdão. Tira toda a culpa do meu coração. Purifica-me de todo pecado. Eu sei que o sangue de Jesus tem poder para me limpar completamente. Cria em mim um coração novo, Senhor. Renova o meu espírito. Tira toda a dureza, todo orgulho, toda a rebeldia. Eu quero ser uma pessoa segundo o Teu coração. Restaura em mim a alegria da Tua salvação. Abre o céu sobre a minha vida novamente. Destranca as portas que foram fechadas por causa do meu pecado. Eu declaro que a partir de hoje eu sou livre. Eu sou perdoado. Eu sou limpo. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração de coração sincero, algo já mudou no mundo espiritual. Deus já ouviu. Ele já perdoou. E as respostas que estavam travadas vão começar a fluir. O Salmo 51 é a chave da restauração completa. Não carregue mais culpa. Não viva mais com vergonha. Deus já te perdoou. Agora é hora de receber tudo que Ele preparou para você. O quarto salmo que destranca as respostas de Deus é o Salmo 37. E esse salmo fala sobre algo que quase ninguém quer ouvir nos dias de hoje: paciência. Vivemos em uma geração de respostas instantâneas. Você pede comida e chega em minutos. Você manda uma mensagem e espera a resposta imediata. Mas com Deus não funciona assim. As maiores bênçãos exigem tempo de preparo. O Salmo 37 começa com uma ordem direta: não te irrites por causa dos malfeitores. Sabe por que Davi precisou escrever isso? Porque ele via pessoas más prosperando. Via gente injusta se dando bem. Via seus inimigos rindo enquanto ele sofria. E isso irritava. Isso causava revolta. Mas Deus estava ensinando algo fundamental. Não compare seu tempo com o tempo dos outros. Aqui está a verdade. Muitas vezes você ora e não vê resposta imediata porque Deus está trabalhando nos bastidores. Ele está preparando você. Está removendo obstáculos. Está organizando pessoas e circunstâncias. E se Ele entregasse a bênção agora, você não estaria pronto para administrar. Você perderia tudo. Pense em José no Egito. Deus deu a ele um sonho quando ele tinha 17 anos. Um sonho de que ele seria grande, de que sua família se curvaria diante dele. Mas quanto tempo passou até esse sonho se cumprir? 13 anos. 13 anos de escravidão, prisão injusta, esquecimento. 13 anos onde parecia que Deus tinha abandonado ele. Mas Deus estava preparando José para governar uma nação inteira. Se Deus tivesse colocado José no trono aos 17 anos, ele não teria sabedoria para governar. Não teria maturidade para perdoar seus irmãos. Não teria estrutura emocional para lidar com tanto poder. Cada ano de espera era um ano de preparo. E quando chegou o momento certo,
José estava pronto. E ele salvou uma nação inteira da fome. O verso 7 do Salmo 37 diz: Descansa no Senhor e espera nele. Descansar não significa ficar parado. Significa confiar enquanto você trabalha. Significa ter paz enquanto você espera. Significa não se desesperar quando a resposta não vem do jeito que você imaginou, ou no tempo que você queria. Tem uma frase no Salmo 37 que é revolucionária: Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Muita gente lê isso e pensa que Deus é um gênio da lâmpada, que basta pedir e pronto. Mas não é assim. Quando você se deleita em Deus, quando você busca Ele de verdade, seus desejos começam a mudar. Você para de querer coisas pequenas e começa a desejar as coisas que Deus quer te dar. E aqui está o segredo. Os desejos que Deus coloca no seu coração sempre se cumprem. Sempre. Pode demorar dias, meses ou anos. Mas se Deus plantou aquele sonho em você, Ele vai regar até que se torne realidade. O problema é que muita gente desiste no meio do caminho. Desiste porque parece que nada está acontecendo. Mas é exatamente no momento em que você quer desistir que a resposta está mais perto. O Salmo 37 termina com uma promessa linda. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. Isso significa permanência. Significa que a bênção que Deus vai te dar não é passageira, não é temporária. É para durar. É herança. E herança não se perde. Ela passa de geração em geração. Então pare de olhar para o relógio. Pare de se comparar com quem já recebeu. Seu tempo está chegando, e quando chegar vai ser no momento perfeito. Declare o Salmo 37 e aprenda a descansar na fidelidade de Deus. Agora chegamos ao quinto e mais poderoso salmo que destranca as respostas de Deus, o Salmo 126. E esse é especial, porque ele fala sobre restauração completa, sobre colher o que você plantou com lágrimas, sobre ver o impossível acontecer na sua vida. Esse salmo é a chave final que abre as portas do sobrenatural. O Salmo 126 começa assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Você consegue imaginar essa cena? Pessoas que tinham perdido tudo, que tinham sido escravizadas por 70 anos na Babilônia, e de repente, Deus muda tudo. Ele restaura, Ele devolve, Ele multiplica. E elas não conseguiam acreditar. Parecia um sonho. Essa é a mesma restauração que Deus quer fazer na sua vida. Não importa o que você perdeu, não importa quanto tempo passou. Deus é especialista em transformar desertos em jardins. Ele é especialista em fazer o seco florescer. E o Salmo 126 ativa essa restauração sobrenatural quando você declara com fé. Mas a parte mais poderosa desse salmo está nos versos 5 e 6. Os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cânticos de alegria trazendo os seus feixes. Isso é profundo demais. Deus está dizendo que toda lágrima que você derramou foi uma semente. Cada noite que você chorou orando foi um plantio no mundo espiritual. E agora chegou o tempo da colheita. Você plantou em dor, mas vai colher em alegria. Você plantou na escassez, mas vai colher na abundância. Você plantou sozinho, mas vai colher acompanhado. Essa é a promessa do Salmo 126. E essa promessa é para você hoje. Tem uma história poderosa na Bíblia que ilustra isso perfeitamente. É a história de Jó. Ele perdeu tudo. Perdeu os filhos, a saúde, os bens, o respeito. Seus amigos o abandonaram. Sua esposa disse para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Jó passou pela pior fase que um ser humano pode passar. Mas ele não desistiu de Deus. E sabe o que aconteceu no final? Deus restaurou tudo em dobro. Jó recebeu o dobro de riquezas. Teve mais filhos. Viveu mais 140 anos vendo 4 gerações. A Bíblia diz que os últimos dias de Jó foram melhores que os primeiros. Isso é restauração completa.
Isso é o Salmo 126 em ação. Agora preste atenção. Esse salmo funciona porque ele muda sua perspectiva. Você para de ver suas lágrimas como fraqueza e começa a ver como investimento. Cada vez que você orou mesmo sem ver resultado, você estava plantando. Cada vez que você adorou a Deus mesmo na dor, você estava semeando. E agora é tempo de colher. Declare agora em voz alta: eu semeei com lágrimas, mas vou colher com alegria. Tudo que o inimigo roubou de mim será restaurado em dobro. Minha família será restaurada. Minha saúde será restaurada. Minhas finanças serão restauradas. Meus sonhos serão restaurados. E eu vou testemunhar o poder de Deus na minha vida. Esses 5 salmos juntos formam uma chave completa. O Salmo 91 remove o medo. O Salmo 23 ativa a provisão. O Salmo 51 limpa o caminho. O Salmo 37 ensina a esperar com fé. E o Salmo 126 traz a restauração total. Quando você usa essas 5 chaves todos os dias, nada pode impedir as respostas de Deus na sua vida. Comece hoje mesmo a declarar esses salmos. De manhã, antes de sair de casa. À noite, antes de dormir. E observe como Deus vai começar a destrancar portas que estavam fechadas há anos. Sua resposta está chegando. Se você chegou até aqui, isso não é coincidência. Deus falou com você através deste vídeo. E agora você tem nas mãos as 5 chaves que vão mudar sua vida espiritual para sempre. Não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que está precisando de uma resposta urgente de Deus. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que está desanimado. Esse vídeo pode ser o ponto de virada na vida dessa pessoa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho. Porque toda semana eu trago revelações poderosas da Palavra de Deus que vão transformar sua vida. Deixe seu comentário aqui embaixo contando qual desses 5 salmos mais tocou seu coração. Eu leio todos os comentários e oro por cada um de vocês. E não para por aqui. No próximo vídeo que vai aparecer na sua tela agora, eu vou te mostrar as 3 orações que Deus sempre responde imediatamente. São orações específicas que têm poder de mudar sua realidade em questão de horas. Você não pode perder. Clique agora e continue essa jornada de fé comigo. Deus está pronto para responder você. A pergunta é: você está pronto para receber? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Até o próximo vídeo.